Fica. Fica, né? Pronto, beleza. Ótimo. Então, ó, o que que são essas tensões, né? Essas tensões celulares que nós vamos ter, né? Os principais mecanismos que nós vamos encontrar de agressão tecidual. Então, para a gente pensar em dor, a gente tem que entender os principais agressores que a gente pode encontrar. Então, o nosso paciente ele pode receber agressões de múltiplas formas. Nem sempre é negativo. Então, o nosso grande objetivo é o quê? É que o tecido possa ter a capacidade de resistir à agressão que está sendo empregada. Então, quando a gente está vencendo a gravidade, andando, tendo o nosso estresse diário aí sobre o efeito da gravidade, nós vamos aumentar a deposição de cálcio, ganhar mais massa muscular, ganhar força. Então, todo esse mecanismo ele está sendo muito bom como um protetor. Então, os agentes que são eventualmente agressivos, eles necessariamente serão agressivos dependendo da intensidade, dependendo da frequência e do agente. Então, nós vamos ter, né, agentes físicos, agentes químicos, agentes emocionais, que, ora, vão ser excelentes, vão gerar benefícios, e excedendo a capacidade tecidual de resistência, eles podem se tornar lesivos. Certo? Então, nós temos que perceber qual é esse limite. A grande dificuldade é que cada um tem uma limitação. Então, essas limitações diferentes que nós vamos encontrar, elas podem gerar repercussões diferentes de um mesmo agente em pacientes diferentes, tá? Então, qual é a primeira fase aí de qualquer agressão tecidual? Adaptação. Então, a maioria das vezes, a gente recebe agressões teciduais, né, de várias formas, e a gente não percebe. Por quê? Porque o organismo consegue se adaptar. Então, o de escrever, a gente tem um calinho ali na mão, de escrever, a gente, em momento nenhum, desencadeou uma lesão para perceber que tem esse calo. Em momento nenhum, a gente tem uma agressão tecidual irreversível, que chegou a ser fatal. Não. Então, o primeiro ponto da adaptação vai ser o quê? A fase alarme, um quadro álgico. A partir disso, o organismo consegue resistir. O que é essa resistência? É o que a gente espera que ele faça. Que ele consiga ter aumento de proliferação tecidual, por exemplo, aumento da produção de proteína, de colágeno, se tornando mais resistente, e com isso ele não gera uma lesão. Só que, muitas vezes, o agente agressor excede esse estágio de resistência e gera exaustão. Então, o que seria essa exaustão? Então, seria ele chegar no limite, ali onde o tecido pode resistir, e exceder esse limite. Então, um dano tecidual, uma lesão, é, né, frequente a partir desse estresse empregado, com uma capacidade muito maior do tecido de resistir. Então, esses agentes que podem fazer isso, eles vão ter características diferentes. Nós podemos ter um agente que gera um trauma com maior intensidade ou agente que geram traumas pequenos. Então, quando a gente fala de macrotrauma, qual é a característica disso? É um agente que empregou, por exemplo, num curto espaço de tempo, uma grande força em um tecido. Então, sofreu uma queda. Isso é um macrotrauma. Por quê? Porque você sabe exatamente ali, ó, tem um início determinado, é lesivo, desencadeou lesão e, com certeza, aquele agente desencadeou o processo inflamatório. Então, ele inicia o processo inflamatório, uma queda machuca? Machuca. Então, é previsível, mas também é fácil o tratamento. Por quê? Porque você sabe o agente,
sabe quando aconteceu, como que aconteceu, e se você corrige, principalmente o agente causador, não cai mais da escada não. Ótimo, já melhorou o seu tratamento. Você já tirou o agente agressor. E depois você faz o tratamento mais fácil. Então, na nossa avaliação, um dos pontos é tentar identificar qual é a característica do trauma. Ah, não, o paciente caiu. Pronto, você sabe o dia, sabe a hora, sabe a característica da agressão, se tem processo inflamatório ou não, se aquela lesão, você tem certeza que ela poderia lesionar, provavelmente o seu tratamento vai ser mais tranquilo. Qual é a diferença aí para microtrauma? Então, o escrever, o digitar no celular, será que isso é lesivo? Pronto, a gente já não sabe. Ah, agora de estar só no computador, eu comecei com a dor no ombro, por exemplo. Será que essa dor no ombro foi por causa do uso do computador agora atual? Será que foi porque já fazia alguma atividade antes que foi sobrecarregada agora? A gente não sabe precisamente qual é o mecanismo, qual agente. E não tem o início determinado. Quando começou? A gente não consegue definir. Então, o microtrauma ele tem uma baixa intensidade, porém uma frequência maior, uma repetição maior. Então, esse tipo de agente gera comprometimento que a gente não consegue precisar. Então, um paciente com artrose, ele vai falar para você, começou a doer tem um mês. Quando você vê, ele tem uma artrose avançada. A artrose não foi gerada ao mês. Então, início indeterminado. Por que que não gera um processo inflamatório e gera degeneração? Porque a lesão, vamos, digamos, colocar aqui, ó, platô tibial e o côndilo aqui, mal feito, já está com deformidade. Então, ó, está aqui um comprometimento. Se tiver uma lesão, ó, fraturou, pronto, intenso, lesionou essa área. Qual é a diferença do microtrauma? Ele vem aqui, ó, e lesa um pouquinho. Fala aí, Leandro. Leandro, levantou a mão aí sem querer. Perdão, professor, perdão. É o dedo que bateu aqui. Nada, tranquilo. Então, ó, gerou aqui, ó, uma agressão e a cada pequena agressão, ó, gerou uma pequena agressão, um desgaste. O organismo vai lá e faz uma sobreposição de cálcio. Gerou outra agressão, outra, e vai gerando essa alteração no formato, que é a artrose. Então, a artrose não se percebe nitidamente, começou. Não, imprevisível. E por que que é difícil de tratar? Porque tem gente que vai fazer a mesma coisa, vai caminhar a vida inteira e não vai ter artrose. O outro vai trabalhar no banco, contar, mexer dinheiro, fazer vários movimentos e não vai ter nenhum tipo de lesão por esforço repetitivo. Então, nós precisamos identificar essa causa, esse agente causador do comprometimento. Então, quando a gente pensar em dor, vamos tentar descobrir o agente. Descobrir o agente, descobrir o mecanismo, descobrir o tecido, já temos boa parte de um tratamento, né, eficaz para esse quadro. Então, a característica aí, ó, do macrotrauma, um pisão desse aí, será que é lesivo? Certeza. Então, você já sabe que nesse dia aí teve um comprometimento, grande força, no curto espaço de tempo. É um mecanismo muito comum na área de ortopedia, né? Fratura, distensão, estiramento muscular, ruptura de tendão, ruptura de cápsula articular, são mecanismos estressores com grande intensidade. O microtrauma, e aí? Vem um paciente, aqui, ó, vimos aí, tá tendo Paralimpíada agora. Então, o paciente fala, esse jogador aí de tênis de mesa relata que está com dor no ombro. E aí? Está com dor no ombro,
de quê? Será que é de jogar? Será que é de tocar a cadeira? Será que é das transferências? A gente não consegue prever. Então, a gente precisaria de uma abordagem, né, mais eficiente, para que a gente, de fato, saiba, né, como que esse paciente teve esse quadro. Tá? Então, muitos pacientes que têm microtraumas, eles não chegam a desencadear um processo inflamatório. Ou desencadeiam a inflamação leve, porém crônica. Porque ele mantém um agente agressor à medida que ele tende a começar um reparo, ele agride, começa o reparo, ele agride, ele vai somando essas múltiplas agressões a essa tentativa de reparo. Tranquilo aí a diferença? Tudo em paz? Alguma dúvida? Então, ó, o que que nós temos? O que que nós temos aqui? Ó, qual é a característica desses danos? Então, qualquer tecido vascularizado, tecido preservado, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma resposta inflamatória a um macrotrauma. Então, sempre que houver uma agressão, vai iniciar um processo inflamatório. Pelo menos assim a gente espera que aconteça. Então, vai ter aumento de permeabilidade vascular, vai ter a liberação dos mediadores químicos de processo inflamatório. Então, ó, qualquer agressão aqui liberou os mediadores químicos, inicia aqui, ó, aumento de calibre do vaso, aumento de permeabilidade vascular, a própria prostaglandina liberada aí nessa região da agressão, ela vai aumentar a sensibilidade dos neurônios. Então, ela por si só já desencadeia um quadro álgico. Os próprios mediadores químicos, eles também são irritantes. Então, nós já vamos ter aí vários mecanismos associados a esse processo inflamatório. Mecanismo doloroso associado a esse processo inflamatório. Então, teve uma agressão, iniciou o processo inflamatório, muito provavelmente o paciente vai cursar com quadro álgico. Tem a possibilidade dele iniciar uma inflamação e não doer? Só se ele tiver outro comprometimento associado, um comprometimento nervoso. Então, as técnicas, né, que nós utilizamos aí para analgesia tendem a atuar, em grande parte, também no neurônio, na raiz nervosa, para que a gente possa desencadear a inibição dessa condução. Então, o que que acontece no normal? Vou botar um gráfico aqui com esse processo inflamatório. Então, o gráfico aqui, nós teríamos aí descrito aqui o limiar de dor. Então, o que que seria o limiar de dor? O estímulo está sendo empregado aqui, encostamos o dedo aí, o neurônio, ele gera esse estímulo nessa região, ele despolariza parcialmente esse neurônio nessa área que a gente encostou, só que não atingiu o limiar de dor, isso não é reconhecido como dor. Se houver, né, uma agressão que iniciou o processo inflamatório, o que que esse processo inflamatório vai fazer? A prostaglandina liberada pega o limiar e coloca aqui. Então, diminuiu o limiar de dor pela prostaglandina, aí encostar o dedo nesse segmento, agora vai gerar um potencial de ação. Então, encostou o dedo, ele gera um potencial de ação e vai gerar dor. Então, o que que nós temos aí? Nós temos uma área mais sensível por esse processo inflamatório. Então, este mecanismo inflamatório, na lesão aguda, é um grande mecanismo de dor. Só que, atualmente, a gente já sabe, tem várias pesquisas que trazem isso,
esse mecanismo é o mais fácil de ser tratado. Porque uma lesão dessa, com um mecanismo que foi só a diminuição do limiar de dor, então a característica nociceptiva dessa dor pelo processo inflamatório, está mais fácil para que a gente possa corrigir. Por quê? Porque se você diminuir a produção de prostaglandina com uma aplicação de laser, você já vai subir o limiar e já vai melhorar o quadro álgico. Com esse mesmo laser, se você aplica na raiz nervosa, você hiperpolariza a membrana do neurônio. Ótimo, ele fica mais distante ainda do limiar. A gente usa gelo como crioterapia. Beleza. Se não tiver ferida aberta, a gente pode usar um kinese, porque ele vai inibir a captação de dor na medula, por compostos da dor. Então, nós temos vários mecanismos que podem gerar essa inibição. Qual é o grande problema que nós encontramos aí nos nossos pacientes? É que muitas vezes ele tem essa lesão, que a gente, né, o processo inflamatório, a gente espera que ele acabe aí, né, pelo menos em 15 dias ele já tem que estar bem reduzido e a gente espera que ele tenha fim em 30 dias. Em média, tá, gente? Não dá para a gente precisar porque cada lesão tem uma extensão, tem um mecanismo. Vamos botar aí 30 dias, só para facilitar a nossa linha de pensamento. Por que 30 dias? Porque o reparo já aconteceu, a gente agressor já foi corrigido, a gente espera que em 30 dias essa dor acabe. Beleza. Só que o paciente mantém essa dor, mesmo com o tecido reparado, 60 dias depois, 6 meses depois ele ainda está com dor, aí são as dores que, né, com maior dificuldade de serem tratadas. Então, vamos pegar um tema atual. Então, tem artigos que já trazem que pacientes com COVID, eles estão apresentando aí, em média, pacientes graves, tá? Pacientes que tiveram sintomas mais intensos, eles estão apresentando pelo menos 60% desses pacientes apresentam pelo menos durante 4 meses quadroálgicos ainda. Cefaleia, mialgias. Se esse paciente for um paciente grave, passou um período na UTI, ele apresenta muita dor ainda 6 meses depois da alta. E aí esse percentual de 60% sobe para 69%, 70% dos pacientes que ficaram na UTI. Então, muito provavelmente, não sei se já estão atendendo, ou tenho praticamente certeza que vão atender muitos pacientes com sequela, né, sem ser uma sequela somente respiratória, com um quadro álgicos intenso, tá? Em função dessa agressão também. Tá? Então, as dores agudas são mais tranquilas da gente tratar. Sabe a causa? Previsível. As dores crônicas, dores psicossomáticas, são mais difíceis de serem tratadas. Por quê? Porque nós já desencadeamos uma sensibilização maior do nosso sistema nervoso para a captação dessa dor. Então, o que a gente espera? Fala aí, Leandro. Ô, professor, o senhor falou aí sobre a questão dos pacientes pós-Covid. Eu até atendo alguns ultimamente, mas o senhor fala assim, da questão da dor pós-recuperação, o senhor fala mais, mesmo dos pacientes que não chegam à UTI ou aqueles pacientes que ficam durante um longo tempo internados, passando por todo aquele processo de morbidade no leito? Isso, o paciente, então, o paciente que ficou no leito durante muito tempo, esse tem muito mais quadro álgico do que o que não passou muito tempo no leito. Esses mesmos, os que não foram internados, que são pacientes mais, em teoria, mais tranquilos, né? Eles também apresentam grande incidência de dor, tá? Então, mais com menor intensidade. Então, não chega a ser um relato de dor incapacitante. É uma dor em tórax, uma dificuldade na ventilação, né? Vai respirar, dar uma pontada, um posicionamento que incomoda, tá? Agora, pacientes graves, esse que ficou lá na UTI 4 meses,
tá? Esse paciente, ele vai ter complicações maiores. Qual o tipo de complicação? Esse paciente grave tem artigos que trazem até 80% desses pacientes vão ter dores intensa, cefaleia, mialgia, somado a dispneia, cansaço, em pelo menos 6 meses, né, nos 6 meses após esse internamento. A diferença é que são comprometimentos mais intensos do que está na UTI. Esse com quadro mais leve, você vai ver que é uma queixa de uma determinada mialgia, de uma presença de uma cefaleia, não é nada com grande intensidade, já que ele teve sintoma mais leve. Então Beleza está aí? ligado mais ao internamento e não à própria COVID, não é isso? Não, a COVID também, A COVID tá? também? Também. Por quê? É porque quando a gente tem, eu falo porque eu estou 1 ano aí atendendo tanto na UTI quanto pós-Covid, na supervisão de estágio. Então, o que a gente percebe? Pacientes que têm um quadro mais grave, ele tem esse quadro mais grave porque a proliferação, a carga viral é mais alta. Com isso, a gente só está, é porque eu estou citando só a dor, mas na realidade esse paciente que tem a dor, ele tem o quê? Ele sai com a leve ou grave insuficiência renal, insuficiência hepática, tem quadros de encefalite grave. Então, não é só da internação, o próprio COVID está fazendo isso. Então, quando ele sai, né, ele não é que ele tenha dor pela neuropatia do paciente crítico somente, que seria desse período da internação. Isso também ocorre. Mas mesmo paciente no ambulatório que não precisou de ventilação, o que a gente encontra? Ele ficou com a sequela, uma mialgia, que ele não tinha, mesmo sem internação. Então, depende muito da carga viral. Quanto maior a carga viral, maior a agressão aos outros tecidos. Não só pela internação. Então, o imobilismo também é um quadro importante, agrava tudo. Tá? Mas ele reverte. Beleza? Fala aí, Rosângela. Professor, e assim, geralmente todos esses pacientes que ficam esse período, né, no hospital, no UTI, eles vão, quando eles vierem a ter alta, eles vão ter essas sequelas, eles vão, geralmente todos vão passar por esse processo ou não? Vai ter sempre... A gente espera que não, viu, Rosângela? Mas o que a gente está vendo é que aí, pelo menos uns 70% dos pacientes saem com algum quadro, pelo menos temporário, Entendi. uma incapacidade intensa. Tá? Posso mostrar para vocês alguns quadros, alguns vídeos de alguns pacientes com essa história que eu estou falando. Tá? Então, tem a parte do internamento, que por si só, se a gente quiser ficar deitado 1 mês, isso já vai debilitar muito, só em ficar deitado. Imagina ficar deitado com um bloqueador neuromuscular, com sedação, sem uma alimentação tão intensa, rica em proteína que a gente deveria ter. Então, às vezes, não dá para ter um suporte ideal. E as medicações para estabilizar esse paciente sobrecarregam outros órgãos, somada à agressão pelo vírus. Então, infelizmente, a frequência de comprometimento é grande, tá? Mas tem paciente que sai tranquilo? Tem. Tem paciente que sai bem. Então, tem paciente que sai andando de um quadro mais grave, de uma UTI? Tem. Já vi alguns. Mas eles são a maioria? Não. Tá? Tudo em paz aí? Então, muito provavelmente vocês vão, ou já estão, né, atendendo esses quadros. Então, o que acontece, né, com a agressão? Isso de maneira geral. Então, a gente estava falando do lado do COVID, mas pode ser, né, um estresse mecânico, que é um trauma, pode ser uma infecção bacteriana, uma toxina, qualquer coisa. Gerou agressão, o que a gente espera que aconteça? Ó, tem a agressão tecidual,
aumento de permeabilidade vascular, aumento de metabolismo, passa plaqueta, passa plasma, passa os leucócitos para reparar esse tecido, aumenta o metabolismo e, somado a isso, o que a gente espera que aconteça? Que tenha um reparo tecidual. Então, nós vamos ter uma fase de proliferação celular que precisa acontecer junto com o processo inflamatório. Então, junto com essa agressão, então o tecido está aqui normal, recebeu uma agressão. O que a gente espera que aconteça? Ó, recebeu uma agressão, surgem algumas células que vão reparar o tecido. Depois, começa uma fase de proliferação. Então, vai aumentando a quantidade de células. Até que se tenha lá uma fase de produção, que é o quê? Grande quantidade de células. Então, nessa fase de produção, isso é o reparo tecidual. O que a gente espera que aconteça? O processo inflamatório não é mais necessário. E a gente espera que o tecido segue aqui, ó, reparado, tranquilo, e consiga ser remodelado e volte ao normal em até 3 meses. Pronto, isso aqui é o que a gente espera. Isso aqui é o bonitinho que está no livro. Então, o curso aí da história lá do quadro do livro, que a gente vê lá no Guyton e vários outros, que o lindão seria assim, ó, cursou assim, perfeito. Recebeu a agressão tecidual e depois voltou o tecido ao normal, vascularização voltou ao normal. Então, qual é o melhor reparo tecidual que nós temos aí? Qual é o melhor reparo para a gente? Seria o quê? O padrão de reparo tecidual do Wolverine. O que o Wolverine é capaz de fazer? Todo mundo conhece o Wolverine? Professor, está citando a Marvel? Aí, ó, tá vendo? Marvel é ciência. Pode ver lá que ali é ciência pura. Um monte de coisa que eles fazem, que eles falam, rapaz, é física pura. Agora, ter um cara igual o Magneto, aí é difícil do cara existir. Mas se tiver, ele vai fazer a ressonância com a mão, vai ser lindo. Mas dá certo. Então, quem é o Magneto? É o aparelho de ressonância. Bom pra caramba, ótimo. Então, o Wolverine, ele regenera. Então, o padrão ideal seria o quê? Lindo, ó, recebeu uma agressão, regenera, ótimo. Ó, chega aqui, tá igual estava antes, perfeito. Só que alguns tecidos da gente são capazes de regenerar, outros não. Beleza? Então, qual é o problema aí, ó? Recebeu a agressão, se puder regenerar, lindo. Aquela célula que estava aqui, ó, bonitona lá, pronto. Recebeu a agressão, foi lesionada, pronto. E aqui reparou, tem outra célula dessa. Nossa, perfeito. Se não puder regenerar, o que nós temos? Tinha essa célula, sofreu lesão, não conseguiu regenerar, mas veio aqui uma fibrose e resolveu o problema. Vai fazer a mesma função? Não vai. Mas vai tampar o buraco tecidual. Pronto, a cicatriz é isso. Aqui a fibrose, ó. Então, o perfeito seria regenerar. Não conseguiu regenerar, pelo menos tem um conjunto de células que vai tampar aquele lugar. Pronto, ótimo. Funcionalmente não é tão eficiente, mas a estrutura é preservada. Então, se houver uma ruptura lá intensa do bíceps, nós vamos ter parte do bíceps contrátil, com a fibra muscular, e parte dele com fibrose. A gente percebe isso, né? Visualmente, isso é detectado. Então, o que pode acontecer em um dano? Recebeu agressão, teve um processo inflamatório que não foi controlado. Então, teve um processo inflamatório que não houve controle. Olha o que pode acontecer. Não houve repouso. A inflamação se tornou crônica,
A cada tentativa de reparo, uma nova lesão, o organismo vai e coloca grande quantidade de fibrose. E aí, o que seria isso aqui? Ó? Isso aqui é a aderência que a gente conhece. Então, quando a gente perceber, o tecido está com aderência, é a fibrose que está intensa. Então, só essa aderência aí já vai gerar quadro álgico. Então, ele teve uma fase de produção muito grande, né? Gerou essa fibrose e não houve remodelamento. Não vai chegar na fase final do reparo em condições ideais. Então, isso pode ser uma dor, pode desencadear uma dor futura. Por quê? Porque o paciente ele vai ter essa área com menor elasticidade. Então, a gente pensando em uma solução, o ultrassom é muito utilizado nessa fibrose para reorganizar essa deposição de colágeno. Isso já faz com que ele fique mais elástico, né, esse tecido, e minimize a dor do nosso paciente. Então, não é que tem fibrose, não tem solução? Tem. Mas o ideal é o quê? Seria não ter fibrose. Mas se tiver uma fibrose, a gente tem que dar uma solução. Então, nós vamos avaliar o paciente e perceber isso aí. Então, o que pode agravar um comprometimento? Então, tá vendo que aqui a infecção viral tá como um agente que pode gerar essa fibrose também, assim como os outros, tá? Mas por que o viral está aqui, ó? Porque ele consegue entrar na célula e mudar a característica celular. Então, ele infecta, né, como ele falou, a carga viral, e ele gera mutação. Então, essa célula não é capaz mais de se defender de maneira ideal. Por isso, as perdas são maiores. Então, todos esses mecanismos, a gente tem que lembrar que nós temos receptores aqui. Aqui só tem vascularização em algumas células. O que a gente tem que lembrar, quando nós formos avaliar quadros dolorosos, é que o nosso paciente tem aqui, no meio desses tecidos, toda a parte nervosa. E quanto maior a inervação, maior a probabilidade de quadro álgico. Então, já apertaram uma espinha assim no lábio, ó, dói ou não dói? Dói muito. Por que dói muito? Porque lá no cérebro, se a gente comparar a área de neurônio responsável pela boca, é maior do que a sensibilidade da mão inteira. Então, onde é que vai doer mais, a mão ou a boca? A boca. Porque a área de neurônio é muito maior. Então, todo esse mecanismo inflamatório, né, que nós conhecemos aí, calor, as etapas, o quadro, né, perceptivo, calor, rubor, edema, dor e perda de função, está relacionado ao quê? À extensão dessa agressão tecidual. Porque quanto maior a extensão do processo inflamatório, maior esses sinais e, consequentemente, maior a presença de dor. Então, quando a gente for avaliar o paciente e falar, e aí, tá doendo muito? De 0 a 10 dói quanto? Ele fala 11. Tá doendo tudo, a pior dor da minha vida. E isso foi por um processo inflamatório, muito provavelmente a inflamação está muito grande. Um outro mecanismo da gente perceber uma inflamação muito grande são as dores que estão pulsando. Por quê? Qual é a característica dessa dor que pulsa? O processo inflamatório está tão grande que diminuiu tanto o limiar de dor. Ó, vou voltar aqui um pouquinho no desenho que eu tinha feito antes. Tinha feito, eu fiz e apaguei. Foi mal. Não, apaguei não, tá aqui. Então, ó, imagina esse limiar se ele vem parar aqui embaixo. Processo inflamatório muito intenso. Então, aqui, ó, vamos pegar um exemplo aí de uma lesão. Vou pegar um exemplo que alguém já possa ter, fica mais fácil. Uma unha encravada. Então, o que é uma unha encravada? Ela é um processo, né? Tem uma agressão tecidual inicialmente, normalmente cursa com processo de infecção. Olha onde é que está o limiar de dor aqui, ó. Agora está aqui, ó. O mais baixo. O que acontece com esse limiar tão baixo? Essa dor, né? Uma dor de dente também se percebe muito esse quadro. Processo inflamatório tão intenso que pegou o limiar e abaixou
muito esse limiar. O normal era aqui, ele trouxe o limiar, ó, até aqui. Ao ponto de, ó, tá aqui, estão aqui as arteríolas. Bate o coração, ela dilata. Bate o coração, ela dilata. Não tem o pulso aqui? Fala aí, Laina. Professor, em relação ao senhor falando que o limiar, ele desce, para mim eu achava que a inflamação alcançava um limiar, é o limiar que se move. Na verdade aqui é didático. Tá? Então, vamos pegar precisamente aí. Então, o que está acontecendo? Dentro do neurônio, nós temos lá os canais de sódio e de potássio que vão manter a carga elétrica aqui em menos, vamos botar aí, menos 60 milivolts, tá? Então, esse equilíbrio vai ficar em média menos 60, alguns vão a menos 70. Isso é o padrão normal de repouso. Então, quando a gente fala em despolarizar, para gerar potencial de ação, que eu botei o limiar, estou falando que abaixa aqui, é mais didático do que na prática isso que de fato acontece. Dá para entender o desenho, mas na prática, o que acontece? Para que esse neurônio conduza uma informação por todo o seu axônio, para que ele receba lá um determinado estímulo, que seja de dor, de tato, de qualquer informação, e ele conduza, ele precisa abrir canais aqui, ó, né, de sódio, para que o sódio entre aí e ele perca essa carga negativa. Então, vamos botar valor aqui para ficar mais preciso. Essa linha de baixo, ela estaria em quê? Em menos 60 milivolts. Então, é a carga elétrica dentro desse neurônio, nessa linha aqui. O que seria esse limiar aqui? Ó? Seria quando esse neurônio chegasse lá a menos 40 milivolts, ele gera o potencial de ação, ele conduz a informação pelo neurônio inteiro e a gente diz que ele foi estimulado. Então, quando eu falo, o limiar caiu, na verdade, o que é isso? Esse neurônio foi sensibilizado e, com isso, ele saiu do 60, menos 60 que ele estava, e aqui ele subiu para menos 50. Tranquilo aí? Porque alguns Compreendi. Porque alguns canais já foram abertos. Só que eu acho que é mais fácil da gente visualizar esse limiar baixando do que eu subir a linha aqui do gráfico. Tá bom? Por isso que ficou parecendo que o limiar vai abaixar. Não, o neurônio fica mais sensível. Então, ele atinge o limiar mais fácil. Beleza? Certo. Pronto. Então, aqui, ó, digamos que a inflamação foi muito grande e colocou lá em menos 50. Menos 45. O que acontece? Lembra que eu estava falando do coração aqui, ó? A cada batida do coração, ele dilata as arteríolas, as artérias. Olha o que ele faz no tecido. Faz isso, faz isso, faz isso. A cada pulso vai gerar dor. Por isso que vai gerar uma dor pulsante. Então, quando o paciente fala, nossa, está doendo 10 e está pulsando, imagina, se a artéria está conseguindo expandir esse tecido e ele está captando como dor, é porque tem muito mediador químico gerando o processo inflamatório. A inflamação está muito grande. Por isso, essa sensibilidade está muito maior. Então, quando a gente pensa, o que é analgesia? O que faz a xilocaína? Xilocaína vai abrir canais aqui nesse neurônio para que entre cloreto. É o que o laser faz. Se entrou cloreto, lembra que estava em menos 60? Cloreto é negativo, não é? Ele pode pegar e colocar em menos 130. E aí, está mais fácil ou mais difícil de gerar um potencial de ação? Está mais fácil ou mais difícil da gente excitar esse neurônio? Se a gente tinha que abaixar ele até menos 40, agora ele ficou mais distante ainda. Menos 130 milivolts. Por isso que a gente dessensibilizou ele.
Então, quando a gente usa o laser em cima da raiz nervosa, aplicando, seguindo ali o segmento da aplicação, a gente está fazendo isso com a raiz nervosa, aumentando, né, a carga, hiperpolarizando, para que a gente diminua a possibilidade de gerar um potencial de ação. Então, se o paciente fala que a dor está muito intensa e está pulsando, a gente já sabe que está com esse quadro. Certo? Somado à dor, né, na inflamação, a gente encontra o calor pelo aumento das reações químicas, maior quantidade de sangue, o mesmo motivo que torna o segmento mais vermelho. O aumento de permeabilidade vascular gera o edema, e muitas vezes esse edema gera o quadro álgico. Imagina, uma ação mecânica em cima do segmento. E isso, todas essas informações podem sensibilizar as terminações nervosas livres. Então, por que a gente precisa conhecer quem é que pode ser reconhecido como dor? Porque a dor tem vários receptores, né? O receptor ele é ativado por vários estímulos diferentes. Consequentemente, a gente não consegue ter a motricidade preservada. Então, é interessante avaliar se tem processo inflamatório. Então, o que nós temos aí relativo à dor? Então, nós temos a via que está captando essa informação. Então, deixa eu mudar a cor aqui. O cérebro está aqui. Então, o que é dor? E aonde que vai existir a dor? Na área de sensibilidade. Só aqui que é a dor. Qualquer estímulo dado antes do cérebro não é dor. Então, isso é um ponto positivo para a gente tratar. Se a gente conseguir inibir a captação de dor antes de chegar no cérebro em qualquer nível, antes de chegar no córtex cerebral, no giro pós-central, perfeito. Você desencadeou a analgesia. Então, nós temos os receptores lá periféricos. A informação precisa entrar na medula, ser conduzida pela medula. Só mudar a cor. Para que no cérebro ela possa ser interpretada. Então, está aqui o receptor, essa informação entrou na medula, vai subindo, ainda dá uma paradinha no tálamo para ver mesmo se você quer sentir dor, e depois vai para o córtex cerebral. Só aqui que dói, ó. Então, nós temos aqui os vários receptores. Então, qual a importância de reconhecer? Então, nós temos lá os nociceptivos. Então, quem são os receptores nociceptivos? São receptores que vão captar informações lesivas, potencialmente lesivas, ou ainda que a gente acredita que possa ser lesivo. Então, dor para a gente vai ser tudo isso. Vai ser o que lesa de verdade, o que tem tudo para lesar, mas não lesa, ou o que a gente acredita que vai lesionar. E que aqui nós temos agentes térmicos, agentes químicos e agentes físicos, aí, sendo mecânicos ainda, né, aqui dividiu o agente térmico em aumento de temperatura e baixa de temperatura. Todos vão ser conduzidos à medula, vão entrar pela porção posterior da medula e, em seguida, vão ser enviados para o cérebro. Todos esses receptores vão conduzir essas informações. Porém, as terminações nervosas livres vão conduzir o quê? Todos esses dados também. Então, todo estímulo térmico é doloroso? E aí, já pensaram nisso? Não. Então, uma temperatura de 30 graus, de 28, está quentinho, mas está gostoso. Ah, todo frio é doloroso? Não. De repente, aí, aqui, né, na Bahia, 21 graus, é frio, mas ainda não dói. Já dá um certo sofrimento. Ah, mas menos 6 graus dói. Pronto.
Então, aí dói mesmo. Então, o que vai diferenciar aí a sensação da dor? O limiar. Então, a terminação nervosa livre, ela é responsável em captar a dor e levar para o cérebro quando? Dor não, estímulo nocivo, né? Captar o estímulo nocivo e levar para o cérebro quando esse estímulo estiver próximo de ser lesivo, ou mesmo lesivo, certo? Então, nós temos para captar a dor as terminações nervosas livres, e para levar essa informação para o cérebro, nós temos o tracto espino, que sai da medula espinhal, talâmico, que vai para o tálamo, lateral, que leva para o cérebro, dor e a temperatura. Então, o que pode gerar dor? Qualquer agente que exceda a capacidade tecidual. Então, segurar na pele e puxar, dói? Não, mas se você puxar muito, dói. Pronto. O receptor de pressão, o mecanorreceptor, ele capta a informação de pressão, mas a hora que essa pressão atingir um nível potencialmente lesivo, terminação nervosa livre vai lá e avisa para o cérebro. E o que nós temos nessa via de dor? Nós temos via, né, do tipo C. O que seria isso? E a delta. Então, o que nós temos aí? O que é esse desenho? Vou ampliar um pouquinho aqui. Traz de informação importante para a gente. Ó, então, os estímulos estão chegando aqui. Então, qualquer nervo aí periférico está levando essa informação. Então, captou aí a dor de algum ponto. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, um processo, uma situação de um processo inflamatório. O que acontece? Pode ser na pele, uma lesão tecidual, pode ser no joelho, uma dor de estômago, pronto, algum mecanismo. Qual a diferença entre eles? A quantidade de neurônio que nós temos em cada região. Então, na pele, a gente sabe exatamente aonde está doendo e se a dor está acompanhada de calor, se é pontiaguda, se está queimando, se cortou. No estômago, dói, mas é uma dor meio constrictiva, meio espalhada, a gente não sabe bem o que está acontecendo. Não é assim? Então, nós já vamos ter menos neurônios para captar essa informação. E ainda, vamos pegar aqui o exemplo da pele. Ó, digamos que tenha sido a lesão na pele e essa informação foi conduzida lá para o cérebro. Ela pode ter sido conduzida com fibra A e com fibra C. Vão chegar no cérebro pela porção posterior da medula, vão se unir aqui, ó, formando essa via ascendente, que é o tracto espino talâmico lateral, que vai levar para o cérebro toda a informação de dor. Só que quando ela vem pela fibra A delta, tá vendo que ela é espessa aqui? Espessa por quê? Se a gente ampliar, ela tem grande quantidade de bainha de mielina. Por isso a velocidade é muito grande. A fibra C é uma fibra sem bainha de mielina. Isso vai ter qual diferença nessa captação de dor? Quando a gente conseguir precisar, ou o nosso paciente já está doendo aonde? Ele fala, ó, está doendo aqui. De 0 a 10 está quanto? Está 8. Isso aconteceu quando? Agora, bati a mão na porta. Pronto. Isso aí foi conduzido com fibra A delta. É uma dor rápida, tem poucas sinapses para chegar no cérebro, e ela não vai estimular uma área emocional. Então, ela não vai trazer uma repercussão de um sofrimento associado. Na prática, cortou aqui agora, você sente a dor do corte. À medida que começa o processo inflamatório, começa a doer, depois de 4 horas já está uma dor meio maior, espalhada ali na mão toda, quando mexe dói.
as dores, né, decorrente do dano tecidual, onde já iniciou o processo inflamatório, elas começam agora também a serem conduzidas pela fibra C. Por isso que vocês vão ver o paciente falar, a dor tá doendo aonde? Falar, tá doendo por aqui, ó, ou tá doendo as costas inteiras. Depois que você começa a tratar, ele vai diminuindo. Não, agora tá ficando só aqui, ó, ou lá na lombar, agora tá só um pontinho da lombar. Você está conseguindo diminuir a agressão tecidual e está deixando de conduzir, ó, por fibra C, que ela é muito ramificada, mais espalhada, e está passando a conduzir, de fato, a área de comprometimento inicial. Então, nós precisamos reconhecer o tipo de dor e o agente para que a gente possa perceber se essa lesão é aguda, é crônica e também qual é a característica do tecido. Nós vamos precisar identificar isso? Vamos, e nós vamos fazer isso através da história, tá? Da história clínica, do exame físico. E onde nós vamos aplicar isso? Vários mecanismos analgésicos que nós temos para tratar os pacientes, eles vão atuar onde? Aqui, ó, na medula. Na substância gelatinosa, que é esse local que faz essa seleção do que vai subir para o cérebro. Ah, mas eu quero tratar no segmento. Pronto, você pode tratar aqui, ó, no receptor. Se eu boto o gelo aqui no local que está lesionado, lá do joelho, eu vou inibir a condução nervosa. Se eu uso o TENS nesse neurônio aqui, se for um TENS, né, com a frequência do convencional, eu vou inibir a captação de dor nessa região. Se eu uso laser, né, aplicando nessa área, eu vou diminuir o processo inflamatório. Eu vou hiperpolarizar a membrana do neurônio. Se eu uso um kinese apoiando aqui para sustentar esse segmento, eu também vou inibir a captação aqui, na região da porção posterior da medula. Se eu uso uma parte lúdica, eu vou inibir aqui, no nível do tálamo. Vou parar a condução no cérebro. Então, nós temos vários mecanismos que podem gerar essa analgesia. Certo? Tudo tranquilo aí? Tranquilo. Beleza, todos juntos, posso ir seguindo? Pode. Pronto, qualquer dúvida, sinaliza. Então, ó, qual é a diferença entre os axônios, ó, do tipo A e do tipo C? A bainha de mielina. Ah, beleza. Então, a bainha de mielina, ela faz, né? A gente está cansado de ver, dá o estímulo saltatório. Então, com isso, a gente acelera a informação e nós vamos ter que, né, a gente despolariza somente essa região. Despolarizou aqui e segue direto. No caso do neurônio sem bainha de mielina, ele vai ter que despolarizar, ó, ponto a ponto, para que, de fato, ele possa conduzir esse potencial de ação. Então, uma dor rápida, uma dor aguda, ela vai ter uma bainha de mielina maior do que a dor, ó, lenta. Só que a dor lenta, ela tem, né, como o nome diz, muita gente conhece como dor lenta, né, dor crônica. Ela é lenta, mas ela passa por áreas no cérebro que vão gerar repercussões emocionais. Então, ela é mais irritativa, mais desgastante. Né? O paciente tem um quadro, né, uma variação, um relato de sofrimento maior. A dor
pela fibra A delta, ela vai direto no tálamo, do tálamo direto no cérebro, na área de sensibilidade, pronto, doeu. Para proteger você daquele agente causador. Então, precisamos utilizar algum recurso para diminuir. Então, é a dor do A delta é protetora, a dor do C é pela extensão do dano tecidual. Ou outros agravantes que nós encontramos, a sensibilização do cérebro para essa dor. Então, já perceberam que às vezes a gente tem dificuldade? Oi, fala aí, Denise. Por favor, o senhor repete essa parte aí da fibra A delta, ela é protetora, não entendi exatamente se dá certinho. Tá. Então, a delta, por que eu descrevi como protetora? Não tem um reflexo, flexor de retirada, botou a mão, doeu, você tirou a mão, o responsável, essa fibra, a delta, tem que ser rápido. Então, ela vai rapidamente tirar a sua mão do agente agressor, porque ela tem que te proteger dessa agressão. A fibra C, se ela tivesse essa função, eita, ia queimar muito para você poder tirar a mão, porque ela é muito mais lenta. Ó, fibra, se a gente olhar aqui, ó, fibra A delta, ela trafega 30 metros por segundo e fibra C, 2 metros por segundo. Então, ela é mais lenta, então ela não tem esse papel protetor. Então, a delta, ela participa do arco reflexo, para que você tire logo o braço, o segmento do agente agressor, e ela já sobe com essa informação para o cérebro, pode falar, ó, o que machucou foi quente, cortou, tá preso ainda lá no seu pé, foi um prego, para te proteger. Fibra C, qual é o papel funcional dela? Que mantém o segmento em repouso até que ele seja reparado. Então, vai ser proporcional à liberação de prostaglandina e ele vai se manter doendo durante um bom tempo. Um exemplo imediato. Eu tenho, acho que 15 dias que eu quebrei o dedo. Já tirei, deve ter uns 15, sei lá, por aí. No dia, quebrei como? Fazendo um trabalho mal feito, com uma marreta batendo lá um prego, errei o prego e resolvi bater no meu polegar. Muito bom, ainda está um pouquinho roxo, não sei se dá para ver, mas já melhorou. Fiquei imobilizado, tirei, tem 3 dias, tá? 12 dias. Na hora que bateu, doeu muito. Nossa, uma dor. Vou tirar a mão do agente agressor. Depois melhorou, botei no gelo, aliviou. Ficou dolorido depois, até agora. Está dolorido até agora. Só que eu estou percebendo que a dor está diminuindo, por quê? Proporcional ao reparo tecidual, à consolidação. Então, se ele tem 15 dias, ele está provavelmente aí com o início de um calo ósseo. No reparo, ele está na fase de produção. Então, ele vai diminuindo essa captação da fibra C, porque agora você já pode mexer que está mais sustentado. Beleza aí? Beleza, então, obrigado, prof. Nada. Então, nós vamos ter que agir nesses 2 quadros. Qual o momento o paciente está com dor? E aí, se a gente pensar na crioterapia, será que a gente pode usar gelo aqui para os 2? Então, gelo aqui na fase aguda, beleza. Na fase de captação de fibra C, a gente já pode usar calor. Por quê? Porque saiu ali daquela parte mais intensa de quadro álgico, então ele pode encontrar quadros aí captados por fibra C 6 meses depois de uma lesão. Então, saindo aí de uma fase aguda. Um outro ponto interessante, aqui aproveitando essa imagem, né? Tem muita gente que fala, esse kinese não serve para nada. Já ouviram isso aí? Já entraram nessa briga? Não? Sim. Rapaz, é um processo isso aí, viu? Pronto. Da metade. Eu acredito, mas eu queria saber mais. Pronto, então vamos aqui. Hã? Fala aí. Eu acredito, mas tem gente que fica desmerecendo. Pois é.
Ele que salva meu joelho quando tá doendo. Isso. Então, ó, vamos pegar aqui a parte neurofisiológica, para quando a gente precisar de um argumento forte. Vamos lá. Então, o kinese, então botamos lá, ó. Ou um esparadrapo, beleza. Colou lá o esparadrapo. O que vai acontecer? Vamos ver aqui na nossa ilustração, quem é que vai levar essa pressão, esse tato que o esparadrapo vai fazer? Qual dessas vias vai levar? Então, se você faz uma pressão, não tem uma pressãozinha, não tem um grau de extensão, né? Pronto, ele está aqui, ó. Concorda que é o mecanoreceptor que vai levar? Se é uma pressão mecânica, ele está aqui. Beleza. Se você só de encostar na pele e os proprioceptores, né, musculares, os receptores táteis de pele, eles estão aqui. Eles são componentes proprioceptivos para localizar o corpo no espaço. Concorda comigo? Colocamos o kinese e estamos estimulando esses dois. Eles são mais espessos do que, ó, a delta? Ou fibra C? E aí? Então, se a gente colocar, ó, vou apagar isso aqui. Só não posso salvar depois eu fico... Vou botar isso para cá. Deixa eu ver. Eita, eu vou riscar de novo. Pronto, vamos botar aqui. Ó. Só para que a gente possa... Aqui. Então, estamos falando lá do kinese. Então, o kinese encostou na pele, pressionou um pouco, ele é captado pelas fibras dos mecanoreceptores, e de só encostar, os proprioceptores. Então, o que vai acontecer para que a gente tenha aí como argumento esse mecanismo de que, melhora ou não melhora? Pronto, o cérebro está aqui, medula, beleza. Um corte horizontal na medula, temos a medula como a gente está mal feito aqui. Como desenhado aqui, ó, do lado aí. Tá? O H medular, beleza. Então, o que a gente espera que aconteça? Tá lá o braço. Colocou o kinese aqui, ó. O que vai chegar primeiro? Então, vamos botar, ó, fibra C, chegou aqui. Sem bainha de mielina. Isso quer dizer o quê? Ela vai ser rápida ou ela vai ser lenta? Lenta. Lenta. Então, ela aí na nossa fila é a pior de todas. Tem aqui, ó, fibra que leva a dor rápida. Então, ela tem lá a bainha de mielina, não é assim? Mas a bainha de mielina dela, ela é fininha aqui. Pronto. Vamos botar assim meio amarelo. Né? Temos lá outra fibra, agora dos mecanoreceptores. Está vendo que todas chegam no mesmo lugar? E aqui, dos receptores proprioceptivos. Vou mudar a cor da bainha de mielina para ficar mais fácil da gente entender. Então, aqui a fibra do mecanoreceptor. E aqui, dos proprioceptivos. Então, se a gente der um estímulo nessa pele, ó, estimulamos aqui a pele, um estímulo de qualquer natureza. No caso do nosso paciente, ele está com dor. Estimulamos aqui. Doeu. Tá, mas você estimulou com pressão. Qual deles vai chegar primeiro aqui na medula? Vai chegar, ó, estímulo tátil, estímulo de pressão. Já viram que menininho já nasce sabendo isso aí, ó. Ele bate, ele faz isso, ó. Já viu? Ele já sabe, não, vou estimular a fibra aberta. Ó, o menino tá ligado. O paciente chega lá com um negócio enrolado no braço, já viu uma atadura enrolada no braço? O que é isso? O que o senhor enrolou aí? Não, melhora. Ele tá sabendo. É que nem carinho de mãe, né, professor? Carinho de mãe. Passou ali, a criança volta a brincar. Pronto, acabou. Por quê? Porque ele tá...
O carinho da mãe ainda tem um potencial, tá? Um carinho da mãe ainda tem um outro, vou botar, vou botar azul. Tem um tálamo aqui, ó. Tálamo. Então, o carinho da mãe ainda tem um tálamo a favor do quadro. Por quê? Porque se o menino acredita que aquele beijinho da mamãe, aquele carinho melhora tudo, o estímulo doloroso que entrou aqui, que está subindo, ele para no tálamo e ele não segue, ó, para o córtex e não vai gerar dor. A inibição é talâmica. Então, se o paciente acredita em você, você já tem 40% de obstrução talâmica dessa condição de dor. A gente chama de efeito placebo. Já viram falar, né? Pronto. Só acreditar, o tálamo já vai bloquear. Você pensou assim, não, o que vai fazer vai ficar bom. Pronto. O tálamo já está metade limitando o que vai chegar no cérebro. Só que o oposto também acontece. Nossa, tudo que fizer vai dar errado. Já temos 40% de probabilidade de dar errado. Efeito nocebo é o oposto do placebo. Então temos os dois, viu? Uma pena, mas é verdade. Então você precisa ter, né, argumentos para que o paciente acredite no que você está falando, tá? E hoje, com o Google, com a internet, o argumento tem que ser real, porque ele bota lá no Google tudo que você falar. Então, ó, chegou esse estímulo, o que nós temos aí nessa parte posterior da medula? Uma estrutura conhecida como substância gelatinosa. Conjunto de neurônios aqui, que vai selecionar quem vai subir para o cérebro. Então, se for lá, bateu e doeu, ele vem aqui e fala, ó, doeu. Tira o braço aí do agente agressor, machucou. Mas se você botou o kinese, não é uma dor tão intensa, ele não vai conduzir essa dor. O que ele vai conduzir para o cérebro? Vai conduzir seu estímulo mecânico. Então, ele não vai mais conduzir... Vou botar a roda. Ele vai conduzir isso aqui, ó. O estímulo mecânico, o estímulo tátil. Chega aqui, é dor? Não. É pressão. É tato. Beleza aí? Então, na neurofisiologia, o kinese melhora? Melhora ele sendo conduzido aqui. Então, independente, o pessoal quer... melhora ou não melhora? Tá aqui, ó. Até botei a cor errada. Tá aqui, ó. Proprioceptivo tá aqui. E o estímulo de pressão tá aqui. Tá certo? Então, o estímulo doloroso, ele vai ser conduzido de forma mais lenta do que o estímulo mecânico e o estímulo tátil. Só pensando nisso, o kinese vai resolver? Vai ou não vai? Vai. Ele vai abolir o quadro áudico. Se você colocou aqui, lá na pele do paciente, qualquer agente mecânico, ele vai se sobrepor à condução de dor. Qualquer agente proprioceptivo, ele vai se sobrepor à condução de dor. Tá certo aí? Deu uma clareada, melhorou o argumento? Não melhora. Melhora, porque a condução nervosa de pressão e de tato é maior do que a de dor. Com isso, a gente consegue inibir a captação de dor. Se a gente estiver atendendo alguém da saúde, mas isso aí você viu aonde? Chama-se mecanismo de comportas da dor. Inibição da dor na substância gelatinosa na porção posterior do H medular. Beleza? Um bom argumento, um negocinho bom para a gente conhecer. É sim, verdade. Então, um bom argumento. Então, toda bandagem vai fazer isso, todo curativo vai fazer isso. E o TENS também faz isso. Então, quando a gente usa eletroestimulação, eletroestimulação, colocou lá o eletrodo aí, em cima do... Deixa eu mudar o... Daqui a pouco fica caótico, não dá para entender nada do desenho, tá? Então, colocamos o eletrodo aqui.
grande, né? Mas é porque a raiz nervosa que eu ampliei. O eletrodo está aqui. A corrente elétrica está passando aqui, ó. Sabe o que ela faz? A corrente elétrica é um estímulo tátil. O que ela vai fazer? Ela vai se sobrepor ao quadro áudio que o paciente está sentindo. Por isso, o TENS convencional, todo paciente vai gostar. Independente do que seja a causa de dor. Ah, tá doendo por quê? Não sei. Mas todo estímulo tátil vai ser conduzido mais rápido que estímulo doloroso. Por isso que o TENS convencional, o tal do choquinho, os pacientes vão amar. Por que ele vai amar? Porque independente do que ele esteja sentindo, vai gerar analgesia. A gente usa isso na UTI. E aí, o que vocês acham? Sim. Então, paciente com dor no tórax, pode usar o TENS que gera analgesia. No ambulatório, também. Só que ele vai resolver a causa da dor? Não. Mas ele vai permitir que você utilize cinesioterapia, queira fazer a técnica de manipulação vertebral, o que você queira fazer, você consegue fazer com essa inibição de dor. Tá? Então, kinese, TENS, todos eles podem gerar essa capacidade inibitória. Mesmo que esse meio, né, mesmo que esse tecido esteja com algum processo inflamatório. Então, ele está lá com um processo inflamatório aqui, ó. Se você conseguir estimular esta via proprioceptiva ou a via dos mecanorreceptores, você vai gerar essa analgesia. Ah, não conseguimos porque o processo inflamatório está muito intenso e sensibilizou muito fibra delta. Acontece? Acontece. O que nós podemos utilizar? Mecanismos inibitórios centrais. Então, nós temos outras vias. Quando a gente muda o modo do TENS para o modo acupuntura, o que nós podemos fazer? A gente já libera aqui moduladores descendentes. Quem lembra de algum aí? Ó, endorfina. Então, a gente liberou endorfina nesse sistema, né? Vindo até aqui, ó, saindo da região de hipófise, saindo da região cinzenta periaquedutal no mesencéfalo, a gente consegue gerar uma inibição descendente. Então, temos essa de compostos da dor, que é ascendente, mas também podemos gerar essa inibição descendente, gerando essa analgesia também. Então, nós temos vários caminhos. Então, em tratar o paciente, a gente pode escolher aonde nós queremos gerar analgesia. Certo? Então, uma revisão que eu vou fazer também dos recursos de eletrotermofototerapia, nós vamos também localizar aonde vai ser a analgesia. Ah, eu quero analgesia aqui na pele, ó. Dá para a gente escolher a analgesia na pele? Dá. Vai ter que ser um recurso que mude quem? Mude o receptor. Então, quem é que vai levar esse estímulo mecânico, a temperatura? Os receptores das terminações nervosas livres. Então, se a gente usa um gelo aqui no receptor, você inibe a captação. Ah, eu posso usar aqui, ó, na raiz, no axônio. Pronto, você já consegue a analgesia nessa área. O laser faz nos receptores, mas ele tem um grande, então aqui, ó, crioterapia, faz no receptor e também no axônio, porque vai diminuir as reações químicas do neurônio. Com isso, ele vai diminuir a condução nervosa. O laser também age aqui nas raízes. Tá? Ultrassom age mais nos mecanorreceptores. Usamos o TENS, ele pode agir, ó, substância gelatinosa, dependendo da modulação. Usamos neuromodulação, ele pode agir na medula. Mudamos a frequência do TENS, vamos agir
no tronco encefálico ou na hipófise. Usamos uma abordagem aí de cromoterapia, musicoterapia vai agir no tálamo, ou mesmo, né, outras técnicas que possam gerar algum tipo de distração, ou ainda vamos atuar no córtex cerebral. E aí, tem como atuar? Mas no córtex já chegou a dor. E aí? Aí não tem jeito, já está doendo, está doendo. Mas é interessante a gente perguntar para o paciente o que o senhor acha que é essa dor. A percepção dele é importante, porque essa informação dolorosa, ela chega aqui. Então, ó, do início, então vamos botar o número 1 aqui, o receptor, estímulo nocivo, excedeu o estresse do tecido. O 2, a condução nervosa. O 3, já sofreu uma determinada modulação, que também pode acontecer aqui, ó, no nível 4. A gente até poderia... Vamos repetir. Não, deixa... Vamos botar numerado mesmo. Então, ó, uma modulação aqui no 3, uma modulação ali na entrada da medula, uma outra modulação aqui, ó, no nível do mesencéfalo, uma quinta área de barreira, que seria o tálamo, você precisa permitir que esse estímulo seja conduzido até que gere a dor, seria o 6º ponto. O que acontece na dor? Nós vamos ter uma rede neural aqui. Como assim uma rede neural? Uma rede relacionada à percepção dessa dor. Então, o que é essa dor? Cada um tem um relato diferente. A dor é porque é um negócio, uma doença grave. Ah, não, foi porque bebeu água quente, depois tomou gelado. Não sei. A percepção é individual. O que é essa dor? Vamos pensar, um tiro na perna vai machucar? Dói? Ah, dói do mesmo jeito em todo mundo? Não. Se o cara está em casa e recebe uma bala perdida na perna, nossa, vai doer muito. Saiu de casa, vai para o hospital, vai correr risco, muito perigoso, beleza. Se ele está numa guerra e recebeu o mesmo tiro do mesmo calibre e não morreu, nossa, ele sai da guerra, vai para o hospital, vai ficar mais tranquilo, saiu da guerra. E aí, o tiro tem o mesmo efeito? Não. Tá certo? Tudo tranquilo aí? Então, nós podemos atuar, né, intervir na dor nesses pontos. Então, nós precisamos entender o mecanismo de captação, o mecanismo de condução, a modulação dessa dor, até que ela chegue no córtex cerebral e a interpretação dessa dor. Não que a gente vá atuar, vamos saber, mas na psicologia tem uma terapia chamada de terapia cognitivo-comportamental. O que seria isso? Você precisa saber a percepção. Então, muitas das dores tem uma vertente emocional muito grande, a maioria delas. E aí, por isso, a gente precisa perceber essa característica para poder tratar os pacientes também. Com relação ao receptor, nós temos o receptor em si e várias substâncias que podem gerar quadro álgico. Então, eu sinalizei muito prostaglandina, porque é uma que vai interferir diretamente no sistema nervoso. Vai permitir, né, que a raiz nervosa se torne mais vulnerável, com isso gere a sensação dolorosa com maior intensidade. Mas todos esses que estão aí vão desencadear o quê? Podem gerar estímulos dolorosos, facilitam a captação desse estímulo doloroso ou quimicamente vão gerar desconforto. Só que alguns, por exemplo, a histamina, ela está no mastócito, né? E ela faz o quê? Ela não dá tanto o quadro álgico, mas ela vai dar o aumento de permeabilidade vascular, aumento de calibre do vaso.
Só que a gente utiliza a histamina na fase de reparo tecidual como um sinalizador importante para saber se o processo inflamatório está diminuindo. Quer ver que vocês já ouviram essa frase? Então, os pacientes falaram, ou a gente mesmo falava, ah, nossa, começou a coçar o machucado, está ficando bom? Já ouviram essa frase, não já? Por quê? Falo muito isso até hoje. Pronto. Já. E aí? Por que que a gente fala? Ó, teve lá a agressão tecidual, começou o processo inflamatório. Pronto, é necessário que a gente aumente o calibre do vaso, aumente permeabilidade vascular e ainda diminua a sensibilidade do neurônio para que o segmento doa mais e você não mexa. Com isso, você precisa de prostaglandina. Então, ela é liberada na fase imediata ali do processo inflamatório, tem um pico da liberação em 24 horas, tá? 24, 48 horas. E à medida que o processo inflamatório, né, atinge lá o máximo, reparo tecidual vai acontecendo também, o que que a gente não vai precisar mais? Não vai precisar de tanta dor. Então, o que que acontece? Tem aqui o comprometimento. Então, vamos botar, vou desenhar aqui, ó. O tecido está aqui normal. Recebeu uma lesão. Pronto. Lesionou aqui, ó. O que que vai acontecer? Na hora da lesão, ó, começa o processo inflamatório. Então, o início do processo inflamatório, 24 horas é o pico. Já viu que qualquer atividade que a gente faça, bateu no outro dia que dói muito, prostaglandina, ó, subindo um bocado aí. Então, esse tecido está aqui e está seguindo o curso do processo inflamatório. Grande quantidade de prostaglandina aí nesse início. Ó, subiu a prostaglandina. Para quê? Para sinalizar para o corpo inteiro que esse reparo precisa acontecer. Diminuir o limiar de dor. Então, grande quantidade de prostaglandina aqui, ó, sendo liberada. Por quê? Porque precisa fazer vasodilatação, aumentar a permeabilidade vascular, aumentar o metabolismo para que o reparo tecidual aconteça. Não é isso? É assim que a gente espera que aconteça, tudo assim, bonitinho. E, associado a isso, inicia o reparo tecidual. Então, à medida que se tem uma agressão, ó, a proliferação começa. Olha que legal, 2 dias depois, então já começa aqui, ó, a surgir as células que vão reparar esse tecido. Perfeito, ótimo. Qual é o curso normal? E isso vai seguir aí, aumentando a capacidade ao longo de 2 semanas. Então, o que que a gente espera que aconteça? Qual é a próxima fase do reparo tecidual? Fase de produção. Então, surgiram algumas células e na fase de produção, eu estou juntando todo o processo inflamatório com reparo tecidual, que às vezes a gente vê separado e não tem essa percepção clara, tá? Ó, o que que é a fase de produção? Olha o tanto. Deixa eu tirar daqui. O tanto de célula. Ó, é quando a cicatriz está o quê? Está hipertrófica. Então, não tem lá aquele tampão, né? A casquinha lá. Então, a casquinha apareceu, vai sumindo. Não é isso? Então, com essa quantidade de célula, precisa doer agora ou o tecido já está sustentado? E aí, o que que vocês acham? Então, aqui, ó, o tecido já está sustentado. Então, não precisa doer tanto. Então, o que a gente tinha ali de grande quantidade de prostaglandina, que estava sendo liberada aqui para aumentar o calibre do vaso, e que gerava uma estimulação nervosa que desencadeava a dor, ele tem que lembrar que a raiz nervosa está aqui, ó.
A raiz nervosa, ela continua passando aqui. E aí? O tecido aqui já está reparado. Concordam comigo? Então, 15 dias depois, o tecido já está resistente. Então, a prostaglandina, ó, que estava em excesso aqui, agora ela vai, ó, diminuir. Certo? Só que nessa baixa de prostaglandina, qual é o risco aí para o tecido? A prostaglandina, ela também entrou aqui para fazer vasodilatação. Não pode fazer vasoconstrição porque tem uma grande quantidade de célula aí. Por isso que o organismo agora libera, ó, histamina. Só que a histamina não vai gerar dor. Ela vai manter o calibre do vaso. Olha que legal. Então, ela aumenta a permeabilidade vascular, aumenta a vascularização, aumenta o calibre do vaso, só que ela não vai gerar dor. Por isso que é a sensação de coceira. E aí a gente percebe o quê? O processo inflamatório, ó, nesses 14 dias é o pico da inflamação. Depois, por volta de 30 dias, a inflamação vai acabar. Então, é quando a gente tem essa sensação, tá começando a coçar, por isso que tá melhor. Porque o reparo tecidual agora já aconteceu. Então, essa fase é a partir de 15 dias. O que nós vamos ter aí até 3 meses? Tem lá a parte do tecido, estava com uma grande quantidade de célula. Lembra que ela estava hipertrófica? O que vai acontecendo? Vai tendo remodelamento, ó. Com isso, o processo inflamatório tem que acabar. Por que eu botei um asterisco aqui? É para ele seguir esse curso aqui, ó. Entrou na fase de remodelamento, acabou a inflamação. Deu para visualizar aí? Tudo tranquilo? Travou? Estão me ouvindo? Aqui tá normal. Aqui está normal. Quer que eu repita? Deu para visualizar? Eu repito tudo. Deu para visualizar aí? Entendeu aí por que a gente fala que tá coçando, tá ficando bom. Então, ó, no início, repito, tranquilo, agora. Então, ó, teve lá. Agora, repito. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Depois a gente volta lá, tá bom? Mesma coisa, vou repetir, mas vou fazer do zero. Tá tudo riscado lá. Então, o que a gente espera que aconteça? Ó, o tecido estava aqui normal, sofreu uma lesão. Então, o que vai acontecer? O que precisa acontecer? À medida que recebeu essa agressão, a gente começa a liberar os mediadores químicos de processo inflamatório. Tá? Então, qual aí o mais importante nessa fase? Prostaglandina. Então, vai começar a liberar ela. O que ela vai fazer? O vaso que inicialmente estava normal, diminuído, ele agora vai sofrer, ó, vasodilatação. Então, é por isso um dos motivos de a gente liberar a prostaglandina. Então, aumenta o calibre do vaso, aumenta a permeabilidade vascular, aumenta as reações químicas. Um outro efeito da prostaglandina está aqui na raiz nervosa. Então, ela também vai diminuir o limiar de dor. Isso vai acontecer o quê? Qual é o pico aí? Na hora da agressão e segue até 24, 48, 72 horas depois da agressão, dependendo da agressão, isso vai acontecer. Ok? Tá todo mundo tranquilo aí? Me fala aí. Se parar, travar alguma coisa, me avisa. Certo? Quem tinha dito foi Leandro e foi
É o Hanna, né? Seu sobrenome? É. Jocasta Hanna. Isso. Então, o que vai acontecer? Ó? À medida que acontece aumento de permeabilidade, beleza, gera um edema. Então, nós vamos encontrar isso. Logo depois, o edema vai ser gerado. Então, aquele aumento de permeabilidade se mantém e é fundamental para o reparo tecidual. Só que com isso, a gente já percebe o que é uma passagem de plasma para o interstício, né? Não só de plasma, de leucócito, de plaqueta, todos os mediadores que vão estar no processo de reparo aqui para tentar ajudar. Então, tem uma sobra de tecido aí e ainda mantém a estimulação nervosa. Pronto, então vamos botar aí, ó, que aqui tenha 3 dias. Só que, e aí o pico da inflamação está intenso. Então, botou aqui 3 dias, a gente está o quê? Na fase aguda do processo inflamatório. Então, fase aguda. Então, no livro, a fase aguda vai até 15 dias. Por que eu brinco, eu sempre falo no livro? Porque no livro é uma coisa, vai ver o paciente igual do livro. Raro você encontrar ele. Existe, mas você não vê diretão, não. E, então, digamos aqui, ó, que 2 dias. O que nós temos aí? Aí começa o reparo tecidual. Primeira fase do reparo, proliferação. Pronto. Vão surgindo aqui as células que vão dar origem ao reparo tecidual. Só que aqui ainda há pouca célula. Tá? Tá surgindo ali para que o reparo tecidual aconteça. O que é necessário que aconteça aí? Que a gente aumente a quantidade de célula. Então, ele sai dessa fase inicial do reparo, que é a fase de proliferação, e segue para uma fase que a gente chama de produção. Ó, grande quantidade de célula. Ótimo. Se a gente pensar aqui, ó, nessa fase, o tecido aí, ele já está reparado? Tá ou não tá? Tá. Já não tá bonitinho na foto. Então, tá uma cicatriz hipertrófica, mas ele já está separado. E aqui, ó, tem muito mais célula. Opa. Tem muito mais células do que tinha antes. Então, pode diminuir o calibre do vaso? Não. Porque agora, o que é fundamental nessa fase aí? É fundamental a chegada de oxigênio e de glicose. Para quem? Para esse tecido. Mas esse tecido ele já está sustentado. Então, precisa ter grande quantidade de prostaglandina como tinha antes? Não. Aqui, ó, grande quantidade de prostaglandina é fundamental, porque além de passar aí oxigênio, glicose, preparar o ambiente para o reparo, ele tinha que permanecer o quê? Imóvel, tem que doer. Aqui, pode mexer porque o tecido está resistente. Então, a prostaglandina agora, ó, vai parar de ser produzida, mas para manter a vasodilatação, nós vamos ter a histamina. E essa histamina liberada aqui, né, na verdade, eu botei dentro do vaso, mas ela é liberada pelos mastócitos, tá? Quando ela encontra um neurônio, ela até, vamos botar aí, como eu falei, até 15 dias. Nos livros, a gente encontra isso até 30. Então, vamos botar aí 15, 30 dias. O que nós vamos ter? Aqui uma dor, e aqui a dor já não é para acontecer ou em menor intensidade. Então, todos os sinais inflamatórios que nós percebíamos na fase inicial, na inflamação aguda, ó, agora eles vão sumir.
E o que estava doendo agora vai gerar uma coceira. Qual é o curso aí? E essa fase de produção. A fase do reparo. Passou esses, vou botar aí, 30 dias. O que a gente espera que aconteça? Estava aqui, ó. Então, a gente espera que aquele conjunto de células, então, ele já comece a diminuir, ó. O tecido já está reparado e a gente espera que ele fique assim, ó. Pronto, remodelou. Aqui, passou de 30 dias, precisa manter vasodilatação? Não, porque agora a gente está querendo que o vaso volte ao normal e o tecido volte ao normal. Então, a partir de 30 dias, então, inflamação aguda, aqui a gente considera subaguda. Gente, desculpa, a letra já não é boa. Nessa mesa digitalizadora é mais difícil ainda, tá bom? E segue aqui para uma inflamação crônica. Só que a gente não quer que ela aconteça, certo? Estão me ouvindo aí? Tudo beleza? Sim. Beleza. Pronto. Então, aqui, ó, diminuiu, acabou. Aliás, nem diminuiu, não tem mais prostaglandina, histamina também já vai estar bem diminuída. E aqui, travou ainda? Depois eu vou postar também na internet, tá? Essa aula para que vocês tenham acesso. Aliás, eu tenho até uma parecida com essa postada lá. Depois eu passo um link, tá certo, Rana? Desculpa que eu não lembrei do seu primeiro nome de novo. William Anderson. Ah, tá. Pronto. Não, é Jocasta. Tá. Tá certo? Beleza. Então, aqui, ó. Passou de 30 dias. Então, vamos botar o nosso limite aqui, ó. Para ser didático. Subagudo, vamos botar 15 dias. Tá? Crônico, sem inflamação, a partir, ó, maior do que 30 dias. Porque aqui já saiu prostaglandina, a inervação voltou ao normal. E entrou em qual fase do reparo tecidual? Tá? Aqui, ó. A última fase do reparo, vascularização preservada. Então, a última fase do reparo é remodelamento. Então, o que é o remodelamento? É o tecido, ó, vai pegar aquela cicatriz hipertrófica que estava aqui e vai reparar para voltar como era antes. Aí o que eu brinquei lá no início, se for o Wolverine, regenera. Se não for o Wolverine, cicatriza, mas ela fica uma cicatriz baixinha, bem próximo do que a gente considera normal ali para a pele. Certo aí? Ficou claro? Eu tentei juntar inflamação com reparo. Porque às vezes a gente vai vendo separado e não tem essa visão ampla. Então, na nossa avaliação, a dói quando? Onde é que vai doer? Vai doer da inflamação até não estar mais inflamado. Ah, mas o paciente tem uma dor crônica de 6 meses. Precisamos investigar o que está acontecendo. Esse mecanismo é uma dor vinculada a processo inflamatório. Por isso que a dor aguda é considerada uma dor que acontece até 30 dias. Então, até um mês é dor aguda. Por quê? Porque todo esse processo aí é um processo ainda de um processo de reparo tecidual. Tá? Então, se o que eu tinha feito lá no gráfico é isso daqui, ó. Gerou processo inflamatório. Ó, gerou o processo inflamatório à medida que o reparo está acontecendo. Quando o reparo se tornou eficiente, o processo inflamatório não precisa mais acontecer. Isso aí é o ideal. Tranquilo?
Tudo em paz? Todos juntos? Alguma dúvida? Ótimo. Deu para visualizar aí? Deu para entender? Ótimo. Então, o que a gente pode fazer? Na hora que bater, eu boto o gelo. Por que bota o gelo? Vamos entender. Ótimo. Então, ó, o que nós vamos entender? Bateu, botou o gelo. Por quê? Ó, qual é a primeira fase? Fase hemorrágica. Por isso fica roxo. Em média, né? 30 minutos ou menos. Beleza, Maria. Então, coloca ali o gelo. O gelo vai fazer vasoconstrição. Quanto menos sangue tiver fora do vaso, menor é a lesão tecidual, porque o sangue fora do vaso ele também é lesivo. Então, a gente precisa inibir isso. Por que segue lá em traumas? Tem técnicas lá como Pricer, Kreiser, que você pode aplicar e fazer até 72 horas. Porque você vai diminuir o processo inflamatório nessa fase mais crítica, né, de 24, 48 horas, e vai diminuir o risco de hipóxia secundária a esse edema, a esse comprometimento depois. E por que a gente não deve usar gelo, ó, quando entra na fase subaguda? E aí? Porque se você usar o gelo na fase subaguda, você vai diminuir a fase de produção celular. Você vai atrasar o reparo tecidual. Por isso que na subaguda a gente usa calor. Professor, Oi? eu tenho uma pergunta aqui. Me surgiu uma dúvida em relação a esse processo do reparo tecidual e da inflamação. Depois de acontecer essa lesão, e o processo já está acontecendo, se acontecer uma lesão em cima no mesmo lugar, são tratadas como duas lesões diferentes? Ou, tipo, aquela lesão que já estava sendo recuperada pelo corpo, volta a estacar zero e começa tudo de novo? Boa pergunta. Então, depende da extensão do comprometimento. É tratada, se você rompeu, por exemplo, a parte de fibrose, que já estava acontecendo, começa do zero. Então, igual aquela tiradinha de casquinha ali, o tampão, né? Não vai sair sangue. Isso, porque às vezes o paciente não tem paciência para esperar a lesão concluir, fazer todo o reparo. Porque, ó, o que você está falando é esse curso aqui, ó. Deixa eu apagar as setas, a direção que a gente estava falando. É isso aqui, ó. O reparo, né? O normal, recebeu a lesão, né? Recebeu não, mas sofreu, que ninguém quer receber um negócio desse. Sofreu a lesão e reparou aqui. Isso é o curso normal, ó. Só que vamos fazer o curso que você está falando. Recebeu a lesão, no meio do reparo, em toda a parte, ó, dos mediadores químicos, parte de proliferação ou de produção, olha o que ele fez. Ele foi lá e teve um novo trauma. Aí, ó, aqui um trauma pode ser mecânico, pode ser, no meio do reparo ele teve uma infecção, ó, teve um pus, um abscesso. O que ele está fazendo? Ele está sinalizando para o organismo que aquele reparo que ele estava fazendo, que iria seguir esse curso, vai ser o quê? É pouco. Se ele está lesando mecanicamente o lugar que foi agredido inicialmente, e o organismo percebe que ele está estressando mais, ele coloca mais colágeno, mais fibrose, mais proteína e torna aquela cicatriz hipertrófica com mais aderência. Ou o oposto também acontece, é uma fratura. E fica mobilizando ali a área da fratura o tempo inteiro e fica vibrando, o organismo também entende o oposto. Não. Se aquele lugar quebrado é para mexer, eu vou criar o quê? Uma falsa articulação. Não tem lá pseudoartrose, ele vai deixar só na fibrose e não consolida. Então, o organismo vai responder esse estímulo. Então, se recebeu a agressão aqui, recebeu novas agressões ao longo do reparo, olha aqui o tamanho da cicatriz.
Isso em qualquer tecido, ele está tentando se defender. Se ele, com um só didático que eu vou falar, com 100 moléculas ele ia resolver no repouso e está recebendo um novo estresse constante, ele identifica que agora ele precisa de 500. Aí uma área vai ficar hipertrófica, pouco móvel, com mais sequela. Certo aí? Compreendi. Obrigada, professor. Nada. Então, a gente espera que o curso seja esse aqui. Lesionou, reparou e acabou a inflamação. Isso aí é o que seria o ideal. Agora, paciente não faz repouso, não segue as condutas, ou, infelizmente, sofreu uma nova agressão, ou não pôde fazer o repouso, ele está mais vulnerável a mais comprometimentos. E aí a gente tenta acelerar o reparo. O que que a gente faz? A gente entra em qualquer fase dessa aqui para poder acelerar, para poder tornar esse reparo mais eficiente. Tudo em paz? Então, o que que nós vamos ver aí na prática desses achados? Então, a presença lá de calor, de rubor, de edema. Lembram aí de quantificar? 2 cruzes em 4, 2 em 6, todo mundo está tranquilo quanto a isso? Então, você quantifica lá, ó, calor, rubor, edema. O edema tem um sinal de cacifo, né, que você aperta e vê o tempo em segundos que ele vai retornar, e você quantifica o quanto você acha que esse paciente tem. Então, olhando para ela aí, ó, a gente vê que ela tem um leve edema. Concorda aí, ó? Tem até uma marca aqui. Uma pressão aí. Então, sinal de cacifo. Beleza. Ela está com processo inflamatório. E aí, o que que vocês acham? Acho que sim. Então, ó, o que que a gente tem do inflamatório? A gente precisa encontrar quais são os sinais. Então, a gente teria que perguntar para ela, tá sentindo dor? Então, a gente não tem como perguntar, mas o que que ela precisaria ter aqui para a gente ter uma possibilidade de estar inflamado? Precisaria estar pelo menos vermelho. Isso, rubor. Tá vermelho? Então, se tiver inflamado, está na fase subaguda à crônica. Então, qual é a história dela? Na verdade, ela é tetraplégica, ela não tem inflamação aqui. O edema é pela tetraplegia. Então, ela tem edema. Perguntar para ela lá se dói, não dói nada. Palpando aqui, não está quente e não está vermelho. Só tem edema. E um edema aí, por exemplo, 2 cruzes em 4, ou 1 cruz em 4. Bem relativo. Esse aqui, ó. Aí sim. Então, aí a gente vê, ó, tá vermelho. Tem até ó, um comprometimento aqui. Provavelmente está quente, tem edema. Tá? Então, sempre tente... esse aí está aumentado. Tá? Então, provavelmente um linfedema associado aí a erisipela. Tá? Tem uma área de lesão aqui. Esse daí, professor, se enquadra na elefantíase, não? Sim, exatamente. Tá? O elefantíase aí, que é leishmaniose, não é uma lesão da parte linfática e está gerando esse edema. É exatamente isso. Perfeito. Então, o paciente... E aqui, o linfedema, ele não daria sinais de inflamação também, não. Aí é porque ele está associado a alguma infecção. Como ele tem mais vulnerabilidade, normalmente nós já teríamos em membros inferiores. Tá? Ele ainda tem mais porque tem o edema, então está com a infecção associada. Então, por isso que está vermelho. Então, vamos tentar observar os sinais
e perceber a história e quantificar aí pelas cruzes. Então, ele seria aí... Esse é o pior que vocês já viram? Pior edema que viram, se é o pior edema, pior quadro, ele poderia considerar... Pronto, ele poderia considerar 4 cruzes em 4 de edema, de rubor, de calor, tá? Então, eu consideraria 3 por já ter visto um pior. Então, um cuidado que nós vamos ter na avaliação das dores e do quadro dos nossos pacientes é que essa avaliação pode ser subjetiva. Então, eu posso ter considerado, né, 3 cruzes em 4, tá? Por eu ter visto outros quadros com maior edema. Porém, quem achou 4 cruzes em 4 também está certo na avaliação. E depois de amanhã a gente reavaliou, achou que estava melhor, pronto. Ele pode ter ido 2 cruzes em 4, ou no meu caso lá foi para 4 em 4, certo? Só que, qual é o cuidado? O mesmo avaliador vai ter que avaliar de novo esse paciente. Tá? Então, nos nossos cuidados, vamos levar isso em consideração. Porque aí, uma outra forma que nós temos, né, hoje melhorou para ver o grau de inflamação, que era subjetivo, é isso aqui. Já viram? Deixa eu montar. Termografia. Então, o que é isso aqui? É uma fotografia com a câmera infravermelha que consegue captar, ó, a temperatura da região. Então, aqui na região lombar, a gente está vendo o quê? 33 graus. Então, a gente consegue perceber a temperatura das regiões, onde tem o alvo, né? O alvo está até aqui para cima um pouquinho, onde tem um alvo para mensurar, ó. A gente percebe que a lombar é a área de maior comprometimento. Então, hoje, o processo inflamatório na termografia, por ele ser um evento físico, e por que é usado na fibromialgia? Porque antes da termografia, a fibromialgia era um relato subjetivo. Tem vários artigos que trazem como uma alteração emocional. Isso. Então, esses pontos quentes, eles podem coincidir, tá, Leandro, com pontos de dor. Por quê? Porque são pontos de maior metabolismo e estão relacionados a processo inflamatório. Então, a fibromialgia teve grande benefício com isso, né? O tratamento dela, dos pacientes. Por quê? É mais frequente nas mulheres, quando se pega o histórico, né, em pesquisas feitas no Hospital das Clínicas, na Unicamp, a maioria das mulheres que tiveram algum tipo de estresse ou abuso emocional na infância desencadeavam a fibromialgia. E era um relato muito subjetivo e emocional. E aí, hoje, essa termografia consegue quantificar isso. Ah, dói mesmo. Ah, não estou vendo nada, não tem achado. Você vai ver a pele, não tem achado. Mas quando você coloca a termografia, os relatos que o paciente tem normalmente coincidem com esses pontos de maior temperatura. Então, você já sabe que, de fato, não é algo puramente emocional, psicossomático. Mesmo que seja emocional, psicossomático, ele é estrutural. Ele gerou um processo inflamatório, ele é estrutural. Então, pode usar. E algumas técnicas, eu vi uma pesquisa interessante e que está usando a acupuntura e percebeu que a acupuntura mudava a temperatura dessas regiões em paciente exatamente com fibromialgia. Então, isso mostra que o que o pessoal também não acreditava muito da acupuntura, ela gera efeito físico nesses pacientes e é detectado, né, diminuindo o tônus, diminuindo a ansiedade. Então, ele fisicamente tem um resultado também. Um amigo meu está fazendo mestrado e a linha dele é aplicar o kinese, tá? Ele atua na parte esportiva e ele quer comprovar
A gente estava conversando de como que ia comprovar. Eu falei, cara, você pode botar o kinese e ver se muda a temperatura do paciente. Porque deixou de ser subjetivo. Já temos um segundo argumento, né? Então, digamos que você faça uma bandagem com kinese lombar. Estava lá, botou aqui 33 graus, 38 graus, isso depende muito. A cervical ainda está pior. 34. Fez a bandagem e caiu para 25. Essa bandagem está sendo eficiente? Fisicamente eficiente. Não é só um relato de um EVA, né? Apesar do EVA ser muito eficaz, mas é algo físico. Beleza? Pode usar, que é muito bom. E hoje tem câmeras aí que você faz adaptação, bota no celular, tranquilo, para fazer isso. Que aí, por que que eu quis botar a termografia? Porque é algo físico, não é algo subjetivo. E aí a escala, acho que todo mundo usa. Então, aí tem a escala numérica associada à escala visual analógica, associada à escala de face. Então, de 0 a 10, o quanto dói, sendo pior dor que já sentiu 10 e 0 dor nenhuma. E aí a gente consegue quantificar bem quantificar bem esse quadro dos pacientes. Tranquilo aí? Cuire, tudo em paz? Pode dar uma pausezinha de gravar, por favor? Sim, professor. Só de gravar um segundinho. Vamos dar